Fala pessoal, dando continuidade à nossa trilha, né, com o Docker Swarm, eu queria trazer para vocês uma ferramenta que é muito interessante, que é o Portainer. Mas antes de a gente falar sobre ele, se você não montou o seu Docker Swarm, se você quer saber como montar, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui em cima na descrição, beleza? Continuando, o que é o Portainer, né? O Portainer, ele é uma interface gráfica, né, para a gente poder administrar, gerenciar o nosso ambiente Docker de forma mais simples e visual. Uma coisa que eu gosto sempre de falar que é o seguinte: usar o Portainer não quer dizer que você não deva ou não precise conhecer dos comandos, né? Porque o que a gente não pode ficar é dependente da interface gráfica. Porque se de repente essa interface a stack parar, a gente precisa subir manualmente, precisa subir lá, precisa consultar um log, saber o porquê ela parou, né? Fazer toda a auditoria lá para ver o que tá ocorrendo. Então a gente precisa conhecer os comandos, tá? Então assim, a interface gráfica ela nos ajuda, ela nos auxilia para administrarmos, mas a gente não pode abrir mão de conhecer os comandos, saber como funciona, o que é que cada comando faz, tá? Isso é importante. E a gente vai montar essa interface aqui com o Portainer. Eu vou logar aqui só para mostrar a vocês como é que é. Ó, aqui eu tenho, quando eu subo meu Portainer aqui, ele quando a gente faz a configuração, geralmente ele sempre identifica. Mas esse aqui é o meu ambiente, tá? O ambiente que a gente tem em produção aqui, ó. Eu consigo ver todos os servidores nesse ambiente aqui. A gente tem mais de um servidor, tem mais de 5 servidores aqui. A gente consegue ver o cluster aqui, ó. A gente consegue ver onde cada container está rodando, tá? Então tudo a gente consegue ter uma visão geral do que está ocorrendo no nosso ambiente, tá? A gente consegue ver aqui algumas stacks. Eu consigo ver de repente entrar em uma stack aqui e ver um log da stack desse serviço, ó, o que está ocorrendo e tal. Então a gente consegue de forma visual, de forma gráfica, ter uma visão melhor, né? Mas aí eu volto a dizer, a gente não pode ficar dependente da interface, tá? A gente precisa conhecer os comandos, precisa entender o que está acontecendo por trás disso aqui, tá certo? Então bora lá, pessoal, vamos montar o nosso próprio ambiente, tá? Vou fechar aqui pra gente. Aqui a gente tem no site do Portainer, na documentação, ó. Se você digitar aqui Portainer, bota aí Portainer, ó. Primeira pesquisa que apareceu aqui, ó. Clica em instalar Portainer, que a gente vai instalar a versão Community, né? Aqui, ó. Tem a opção aqui. E aqui a gente tem os ambientes, tá? Eu posso instalar o Portainer apenas em um servidor que tem um Portainer lá, tá? Ou posso instalar ele no Swarm. Aqui a gente vai instalar no nosso ambiente como no Swarm, tá? E aqui ó, o nosso ambiente é Linux. Clicou aqui, ele já tem aqui toda uma descriçãozinha, tá? A gente vai baixar aqui o arquivo Portainer agentstack.yml e a gente não vai usar o padrão, tá? A gente vai ajustar ele, fazer alguns ajustes. Inclusive na descrição do nosso vídeo aqui eu vou colocar o link desse tutorial. Inclusive tem o arquivo todo prontinho já ajustado, tá? Mas é importante a gente acompanhar aqui para a gente entender alguns passos, tá? Pronto, vamos lá. Lembrando, como está o nosso ambiente? Nós temos aqui os 5 servidores, né? Que eu subi aqui na minha VM, tudo direitinho, da mesma forma que a gente estava nos vídeos anteriores. Eu vou acessar remotamente um deles. Vou acessar o primeiro, SSH, MLST, usuário administrador, e o IP é 192.168.201. Só um momento. Pronto. Perfeito. Vou limpar a tela aqui para a gente ter mais espaço. Pronto. Vamos lá. Vou aqui pegar na documentação aqui da gente. No Portainer, né? Vou copiar esse arquivo aqui. Vou entrar aqui. Vou colar.
A gente vai baixar o nosso arquivo aqui, já baixei. Vamos criar uma estruturazinha, tá? Eu vou criar aqui a Portainer. Criar essa pasta chamada Portainer. Vou mover esse arquivo para dentro dessa pasta. Beleza. Vou limpar aqui novamente. Vou entrar na nossa pasta. Vamos pegar o nosso arquivo. Beleza. Dá uma afastada aqui. Ó. Tem algumas coisas que a gente vai ajustar aqui. Por exemplo, a versão. Eu acho que você pode setar uma versão aqui. Aqui, por exemplo, também vou setar a versão da imagem. Aqui, o padrão, a gente deixa essas portas aqui. O volume, eu vou ajustar também para um volume, tá? Beleza. E aqui tem uma questão, tá? Esse parâmetro aqui, ele está me dizendo que ele vai rodar o serviço Portainer, a interface web, em qualquer servidor manage, tá? Aí ele vai ficar rodando sempre em qualquer um dos três, qualquer um dos três. Nosso cenário a gente tem 3 servidores managers e ele vai rodar em um dos 3, beleza? Aí vamos lá. Eu posso setar aqui, posso de repente dizer aqui, ó. Eu posso setar e posso dizer aqui, ó, qual o nome do servidor. Vamos dar servidor 1, que é o que a gente tá, né? Docker 1, Docker 01. Eu vou dizer aqui, ó, host name. Nessa aqui, ele vai rodar apenas a interface web no servidor Docker 1, tá? Nesse aqui, e assim eu tenho que, vou até comentaria comentar o de cima. Se eu for rodar aqui, ele vai rodar apenas no servidor Docker 1. Nesse outro aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai rodar em qualquer nó com a função de manage, tá? Aqui ele vai rodar no nó de nome Docker 1, com o nome do servidor Docker 1, e aqui ele roda em qualquer servidor manage, tá? Esse quesito aqui é interessante, tá? Porque se esse servidor parar, o meu portainer para, né? E aí eu tenho que subir, ajustar lá no arquivo, ajustar para que ele rode em outro servidor, tá? Nesse cenário aqui, isso não ocorre, porque ele vai rodar. Se um servidor manager que ele estava rodando parar, ele vai pegar, vou subir em outro, e aí sucessivamente, tá? Só que tem um porém. Eu deixo o portainer rodando em todos os managers, em qualquer manager, o volume tem que ser um volume que seja acessível para todos os 3. Por exemplo, no nosso cenário aqui, por exemplo, todos os servidores têm um mapeamento NFS lá de um servidorzinho, e aí eles têm acesso aos mesmos arquivos. Então, beleza, o Portainer ele está rodando no Docker 1. Os volumes está lá. Os volumes, vocês sabem que, né, que os volumes é o que faz com que os dados eles persistam, né? Então, quais são os dados que vão persistir? O cadastro de usuário, as nossas stacks, todas as configurações das nossas stacks, né, vão estar dentro desse arquivo. Então, assim, eles precisam persistir para que quando o outro servidor subir, ele vai pegar os mesmos arquivos e vai subir lá e a gente vai ter as mesmas configurações, tá? Então, esses dados precisam persistir. Como a gente ainda não tem um servidor, por exemplo, um mapeamento, um NFS lá configurado já para que todos os servidores tenham acesso, eu vou amarrar apenas no Docker 1, tá? Então aqui eu estou amarrando ao nó com hostname Docker 01, que é esse servidor que a gente está colocando nele, tá? Ó, todos os ajustes aqui, vou deixar aqui por enquanto padrão.
Por enquanto, como a gente é um ambiente, como é um ambiente de laboratório, eu vou deixar a versão LTS, tá? Mas o que é o LTS? É a última versão. Ele vai pegar sempre a última versão. Então, assim, para questões de produção, não é interessante usar dessa forma, tá? Não é interessante usar assim, porque você pode de repente baixar uma imagem que tá com problema, tá com algum bug, alguma coisa, né? Então é sempre bom a gente pegar uma versão que a comunidade já tá ok, tá filé, a gente coloca ela, tá? Coloca essa versão e trabalha em cima dela. E aí, no outro caso, a gente precisa atualizar, tal, a gente vai pegar uma outra versão estável e a gente sobe também, tá? Mas para produção não é recomendado usar a última versão. O que que acontece? Eu deixo do jeito que está aqui, beleza. Hoje vamos dizer que está na versão 2.30, por exemplo. Aí, por exemplo, eu precisei parar o Cortana, ele estava alguns meses já rodando, precisei parar e subir de novo, para fazer alguns ajustes. Quando eu parei e eu for subir novamente o Portainer, ele vai buscar lá no Docker Hub e vai dizer, ó, a versão que eu quero é a última. Então a última versão já não é a 2.30, já é 2.35. Aí ele vai baixar a nova versão, tá entendendo? E aí ele vai baixar a nova versão, se a nova versão tiver algum problema, você vai ter problema também no seu ambiente, certo? Então geralmente para produção a gente seta uma versão. No meu caso aqui, por exemplo, eu estou usando a versão 2.36.0. A gente pode usar ela. Vou colocar ela aqui. 2.36.0. Aqui também. 2.36.0. Ah, João, onde é que eu pego essas versões? Quando eu sei qual é a versão? Ó, você pode entrar aqui, ó, no Docker Hub. Entro aqui na página do Docker Hub. Pesquiso aqui qual é a minha container. Tá? A nossa versão que a gente quer é o CE, que é o Community. E aqui eu tenho, tá? Ó, todas as versões. Por exemplo, aqui a gente tem a Alpine aqui, ó. Aqui é a LTS. A Alpine é uma versão mais enxuta, tá? A Alpine é uma versão mais enxuta. E aqui é a versão LTS, que ela também, então você até observa aqui que ela é uma versão maior, com uma quantidade maior de arquivos, né? E a gente tem aqui a versão 2.36, ó, 2.33.6, tá? Eu, como eu não usei ainda, eu não sei como é que tá. Aí eu estou usando a 2.36.0. E aí voltando aqui, ó, a gente tá usando aqui a imagem 36.0. Beleza, a versão 2.36.0. E a gente está usando a imagem aqui do Portainer CE, repositório Portainer. E aqui a imagem Portainer CE. Tudo bonitinho, tá? A gente não vai ajustar muita coisa aqui. A gente só ajustou isso aqui, né? Para eu forçar o Portainer apenas rodar no Docker 01. E aí ele vai ter apenas uma réplica. O que quer dizer isso aqui? Ah, eu tenho 5 servidores, mas eu só quero desse desse serviço aqui, eu quero apenas uma réplica dele, apenas uma réplica dele funcionando, tá? No nosso cenário aqui do agente, no Swarm, ele vai rodar uma réplica em cada servidor. Então a gente tem 5 servidores, a gente vai ter uma réplica do agente em cada servidor, certo? E aqui a gente já tem no Portainer a interface, a gente só tem apenas uma réplica, tá? Salvou.
Saiu. E aí a gente vai startar. Docker deploy -c portainer. E aí eu vou dar um nome a essa stack. Vou dar aqui portainer web. Vou botar assim, tá? Vou dar um deploy desse arquivo. Se tiver tudo bem, ele vai baixar, vai tudo direitinho, vai funcionar, tá? Ó, vamos lá. Ó, deu um erro aqui. Ó. Gente, esqueci um detalhe. Um detalhe importante. Docker stack deploy. Tá criando, tá? Criando a rede, serviço. Bom, vamos ver se tá tudo certinho. Docker stack services portainer web. Aqui é o nome do que a gente deu aqui em cima, tá? Portainer web, a gente deu esse nome aqui, ó. Tá? A gente vai ver os serviços dessa stack. Sudo, esqueci. Pronto. Ó, ele está subindo apenas 4 réplicas aqui, ele ainda vai aumentar, que a gente tem 5, né? E ele ainda não subiu ainda, tá? Ainda tá. Vou consultar de novo. Ele deve estar baixando as imagens, tudo direitinho. Espera um pouquinho aí que ele vai processar. Vou limpar aqui, ó. Pronto. Subiram as 5 réplicas, tá? A gente já tem 5 de 5, então as 5 réplicas subiram e a 5 e a 1 da réplica do web aqui, do Portainer web, a gente só tinha uma réplica e ela subiu, já tá tudo ok. Só para vocês verem, ó, docker ps, vocês... Nossa, eu esqueci isso. Ó, só para vocês verem, a gente tem um Portainer aqui. A gente tem aqui, ó, esse aqui é o... Pronto, esse aqui é o interface web, tá? O Portainer web. Ele tá rodando, faz 2 minutos que ele tá rodando. Tá? A gente tem aqui o agente. Nos outros servidores, se a gente for acessar, por exemplo, rapidinho aqui. Ó, jogo rápido. 10 de 202. Ele aqui. Dá um sudo, ó, vou dar um docker ps. Vocês vão ver que só tem o agente lá rodando, tá? Ó, ele já a réplica aqui que tá no Docker 2, a gente tem apenas o agente funcionando, tá? Ó, em todos os servidores vai ter uma réplica do agente. A gente tem 5 servidores, ele replicou um agente em cada servidor. Ah, se eu tenho 10 servidores, ele vai replicar em cada servidor, tá? E aí a gente teria teríamos 10 réplicas, tá? Voltando agora, a gente a gente já viu aqui que ele está rodando aqui no Docker 01, tá? A gente forçou ele para rodar no Docker 01. Aí o que é que eu vou fazer? Vamos lá na nossa interface. Qual é o IP do PS aqui, ó? A gente tá no 10.201, a porta 9443. Ó, já tem um certificado aqui. Beleza. A gente vai fazer as primeiras configurações aqui. Pronto. Usuário, vou deixar apenas o admin por enquanto. Vou botar admin também. Na verdade ele vai reclamar, ele vai deixar porque tem que ter no mínimo 12 caracteres. Então o que é que eu vou fazer? Vou criar uma senha aqui minha, tá?
Pronto. Vou criar o usuário. Se eu tivesse uma outra, tivesse um outro portainer, tivesse o backup dele, eu podia restaurar aqui, tá? Mas no nosso caso não é esse. Vou subir aqui. E aí ele falou na instalação. E aí ele já vai. Deixa eu tirar aqui, ó. Espera um pouquinho. Startando. Ele já pegou. Ainda não. Eu preciso restartar o portainer. Vamos voltar aqui, ó. Eu vou remover o stack portainer, docker, esqueci o nome do stack, rm portainer web, que foi o nome que a gente deu, tá? E aí eu vou restartar ela novamente. Eu não vou rodar tudo aqui, tem que desligar. Subiu. Vou consultar aqui de novo como é que tá, se as réplicas já subiram. Web. Não tá subindo ainda. Pronto, subiu. Vamos voltar lá. Ele não salvou as configurações. Deixa eu ver aqui, tá? Eu vou subir aqui. Vou parar ela novamente. E o que é que eu acho que ela fez? Ela não assistiu os dados, né? Primeiro eu vou criar uma pasta aqui. Limitar aqui pra gente. O que é que eu vou fazer? Vou criar uma pasta. Tudo. Limitar vou colocar o nome de dados, tá? Vai ser a pasta que vai guardar que vai ser o volume do portainer, tá? Usando a pasta dados. E aí, vou acessar ela aqui, dados, e vou pegar o caminho dela aqui pelo wd, beleza? Esse aqui é o caminho. O portainer, vou acessar ele novamente. Não é o diretório. Tá novamente. E vou colocar aqui, ó. Vou tirar essa parte. Vou colar a nossa pasta, tá? Pasta dados. Vou comentar aqui. Os erros são interessantes acontecer porque a gente corrige na hora, né? E já resolve o BO. Vamos lá. Agora eu vou voltar aqui novamente e vou startar de novo. Deixa eu ver como é que tá as permissões para aquela página. Beleza. Tá bom. Vamos lá. Comando sudo docker stack deploy nc portainer. E aí o nome da nossa stack, que é ponto que a gente colocou portainer web, beleza? Deploy. Vamos lá. Subindo. Perfeito. Stack. Vamos conferir aqui se ela já replicou. Stack service. O nome da stack portainer web. Beleza. Ainda não startou a interface web, mas os agentes já estão ativos. Tá, pronto. Todos os stacks, todas as réplicas já estão ok. Vamos acessar lá agora.
Vou atualizar a página aqui novamente. Beleza. Vou colocar uma credencial aqui porque ele exige que seja uma credencial com 12 caracteres ou mais. E vou criar o usuário. Beleza, ele já entrou aqui, tá? E aí vamos conectar o nosso ambiente. Em alguns casos, deixa eu atualizar aqui. Ele ainda não. Deixa eu ver aqui. Ó, o que aconteceu? Como ele já tava rodando Docker Swarm, ele já atualizou. E aí quando eu atualizei aqui, cliquei em Home, ele já identificou o ambiente, tá? Ele já identificou o ambiente. Eu consigo acessar aqui o ambiente. A gente consegue acessar aqui, ó. Já temos nosso Swarm aqui. Já identificou os nossos 5 servidores. A gente ó, e inclusive já informa aqui as versões, ó, Docker 3, Docker 5 e Docker 4. Docker 5, 4 são worker, 1, 2 e 3 são manager, tá? A nossa configuração aqui das nossas VMs, ele diz aqui, tá, vamos ver se está rodando alguma coisa. Aí ele diz, ó, no servidor 1, Docker 1 tá rodando o agente, tá rodando a web também. No Docker 2, 3, 4 e 5 tá rodando apenas os agentes. A gente consegue entrar aqui, inclusive, vou entrar no ambiente, clicar na stack, e eu consigo ver aqui, que tem uma stack que a gente criou lá no terminal, tá? Consigo acessar aqui. Como eu criei essa stack aqui, a gente criou fora do Portainer, a gente não tem gerência sobre ela. Mas se eu criar uma stack aqui, por exemplo, eu consigo ter gerência dela, tá? Ó, consigo ver os logs. Ah, beleza. E como eu falei, gente, uma coisa não descarta a outra, tá? É imprescindível que vocês conheçam os comandos, né? Porque, por exemplo, a gente tá vendo log aqui, né? A gente tá vendo log e eu vou, ó, pelo nome, deixa eu ver aqui no Docker PS, ó, tá vendo? Peguei aqui, vou pegar o ID do Docker Web, vou dar aqui sudo docker log e o ID, e vocês vão ver que é exatamente o mesmo log, que a gente tem aqui na interface. É exatamente o mesmo log, certo? Então, assim, a interface web vai agilizar o seu trabalho, vai ajudar e muito, mas é importante que você conheça os comandos, né? Porque se a interface web parar, você não vai ficar dependente dela, você vai conseguir sair, você vai conseguir parar a stack novamente, avaliar o log lá, ou subir a stack novamente, você vai conseguir fazer tudo isso porque você conhece dos comandos, tá? Então é interessante que você, beleza, suba essa plataforma aqui para ajudar na administração, tem uma visualização como um todo, mas os comandos você precisa conhecer, tá bom? E é isso aí, gente. A gente já tem aqui nosso ambiente com Portainer, a gente já finaliza a nossa trilha aqui. E se essa trilha fez sentido para você, se te ajudou a montar o teu ambiente, fala nos comentários, comenta aqui com a gente, segue o nosso canal, curte, né, os nossos vídeos, para que mais vídeos que a gente possa postar possam aparecer para vocês, né? Eu vou deixar aqui a trilha desse vídeo no nosso card aqui em cima, então vocês vão poder seguir a nossa trilhazinha aqui. E estamos no terceiro vídeo e vai vir vários e vários outros vídeos, né, de ferramentas que auxiliam a gente na infraestrutura, no suporte ao usuário, tá? E é isso aí, pessoal, até a próxima e valeu!